Boa noite a todos, muita paz em nossos corações. O tema proposto para a nossa reflexão de hoje está contido no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O tema, Bem-aventurados e mansos e pacíficos, é um recorte do Sermão da Montanha. E bem-aventurados os mansos é a terceira bem-aventurança, então, que Jesus nos trouxe. E chama muito a atenção que com ela Jesus faz uma promessa com um bem material. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Nas demais bem-aventuranças, Jesus promete como compensação algo futuro, algo como espiritual, uma recompensa, vamos dizer, imponderável. Mas esta Jesus deixa muito claro os que herdarão a terra. Contextualizando a situação e considerando que Jesus a fez aos hebreus, sabemos que é a questão quase de vida e morte para eles, a questão da terra. Expatriados várias, inúmeras vezes ao longo da sua história, na época de Jesus, eles viam como um grande bem, como um grande patrimônio, e até hoje a gente sabe que é um pouco assim, haja vista, lá a permanente briga, entre território, entre palestinos e judeus. Mas a questão da terra, então Jesus promete que aqueles que fossem brandos herdariam a terra. Que era uma motivação enorme, muito grande, mas Jesus colocava a condição da brandura. No entanto, até a vinda de Jesus, todas as terras e até mesmo o pedaço de território que eles ocupavam foi ocupado através da violência. Porque quando Moisés os tirou lá do Egito e eles se aproximaram então da que seria Canaã, a terra, o espaço ocupado por eles, viviam ali inúmeros outros povos. Filisteus, moabitas e aí vai, e que eles tiveram que vencer com muita guerra e muita luta. Mas historicamente todos os bens da humanidade, eles sempre foram conquistados pela violência, pelo uso do poder ou pela inteligência, então que é aquele que tira proveito do seu conhecimento, da sua inteligência, passando aqueles com menos condições intelectuais ou com menos conhecimento para trás, ou com o uso da força mesmo. Como é que Jesus então vem trazer um novo paradigma, que conquistariam a terra aqueles que fossem mansos? E isso então, e a gente vê que passaram 2000 anos e as terras continuam sendo conquistadas à força. No entanto, atravessamos um período diferente. Aqueles que costumam frequentar as sessões doutrinárias com frequência, com certeza já ouviram falar que atravessamos um período de transição, em que a Terra passa por uma fase, deixando de ser um mundo de provas e expiações e adentrando ao período de regeneração. E que para esse período de regeneração, aqueles que merecerão nascer, encarnar no mundo de regeneração, não poderão trazer o perfil que constitui a população da humanidade atual. E qual é o perfil da humanidade atual? Todos nós, com certeza, não saímos à rua com a tranquilidade que alguns anos atrás saímos, Medo de violência, medo de assaltos, medo de sequestros e medos, porque vivemos com um período de recrudescência da violência em função das drogas, das grandes desigualdades sociais, dos grandes desequilíbrios que assolam as coletividades hoje em dia. Mas esse é um perfil do mundo de provas e expiações. E sabemos, para sermos merecedores de um mundo de regeneração, deverá ter uma nova qualidade os seus indivíduos, que é justamente que tem sido colocada e repetida por todos os benfeitores. Nós podemos falar de Bezerra de Menezes, de Joana de Anjos, de Emmanuel, E aí vai outros benfeitores dizendo que somente merecerão estar no mundo de regeneração aqueles que definitivamente demonstrarem inclinação ao bem, que estiverem desejosos efetivamente de realizarem o bem.
A violência é compatível com o bem? A violência está na categoria do mal. Como está na categoria do mal, então, obviamente, que no mundo de regeneração não haverá espaços para os violentos. E em todas as vidas, em todas as suas expressões, em todas as suas formas. Porque a gente está pensando, talvez, na violência física, mas a violência verbal, a violência moral, há outras formas em que a gente faz o nosso próximo sofrer. Então Jesus estava colocando esta promessa para o futuro. Não um futuro imediato, para que aquele povo fosse herdar aquela terra. Mas que também, talvez também nesse sentido circunscrito, mas principalmente ele está falando para a humanidade, como todos os discursos, todas as falas de Jesus é para a humanidade. Ele fala no sentido particular, que no entanto tem perfeito cabimento para a humanidade. Então ele está falando que para a humanidade herdar a terra é necessária uma condição, que ela desenvolva brandura, que ela se torne mansa, que ela exercite o sentimento da paz. Sem isso, não lhe será possível viver nova etapa em que a terra entrará. Porque todos aqueles que manifestam a violência de alguma forma fazem o seu próximo sofrer, estão em desequilíbrio, estão em desajustes, então não estão na sintonia, na faixa de vibração daqueles que reencarnarão e definitivamente colocarão as balizas do mundo de regeneração. Por isso que se fala tanto da paz, da necessidade de termos a paz dentro de nós e de exercitarmos condutas em que o entendimento, onde a brandura, a mansuetude, a afabilidade, que são todas virtudes que depois Allan Kardec e os benfeitores vêm discorrer nesse capítulo, que são virtudes que nós temos que desenvolver para merecer e para estar nas condições apropriadas a essa nova etapa. Também ele vem falar os bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Quem são os pacíficos? Aqueles que já estão pacificados. Quem já está pacificado não tem condutas violentas, não age com cólera, não é impaciente, não tem condutas de irritação, não vê mal, não fala mal, não deseja o mal. E ele está perfeitamente integrado com o pensamento divino. Pensemos em criaturas que nos trouxeram estes exemplos de pacíficos. Lembramos quase que de imediato de um Gandhi. Gandhi era um pacífico. Fez toda uma revolução sem nenhuma arma, somente com condutas que exigiam uma mudança, mas condutas pacíficas. Ele não é considerado, ele não é lembrado por nós como um filho de Deus? Um Chico Xavier. Quando lembramos dele, não nos associamos como verdadeiro filho de Deus? Uma Madre Teresa de Calcutá. Então, estes irmãos que estão na vanguarda e vêm ser o exemplo de conduta, em que abriram mão das expressões de violência na Terra, eles estão totalmente pacificados e são reconhecidos por nós como verdadeiros filhos de Deus. Só que o Pai quer que todos os filhos seus atinjam esta condição. Todos seremos reconhecidos como os filhos de Deus por termos adotado estas condutas, estes comportamentos. No entanto, sabemos nós da grande dificuldade, porque, como se diz, falar é fácil, vivenciar é muito difícil. Mas se o mérito vem em decorrência da dificuldade em se conquistar algo, então, quanto mais meritório será, conforme os esforços que envidarmos para modificar aquilo que é necessário dentro de nós. Ainda somos extremamente reativos.
agimos por impulso, somos aqueles que temos os nossos comportamentos condicionados através de várias encarnações, porque as nossas encarnações passadas nos ensinaram que nós só teríamos um lugar no mundo se lutássemos para conquistar aquele lugar. Só seríamos respeitados se nos sobrepuséssemos sobre os outros, fazendo que os outros, intimidando. Olha, tu não me enfrenta, porque eu posso também te enfrentar. Colocando um certo temor, usando um pouco de força, usando da astúcia para passar o outro para trás, para enganar, para ludibriar. Foram estas encarnações, porque isso fazia parte da cultura, do entendimento das vidas passadas. Então nós condicionamos determinadas formas de agir, que são reativas no mundo e que até agora, vamos dizer assim, nos serviram. Até entrarmos em contato mais direto com a forma lúcida, clara, do Evangelho redivivo de Jesus através do Consolador prometido, que é o Espiritismo. Que vem sem nenhum tipo de dogma, sem nenhum tipo de fantasia, dizer, nos deixar muito claro que os construtores dos nossos destinos somos nós, que está em nossas mãos a felicidade que tanto queremos. Bem-aventurança é um sinônimo de felicidade, de paz. E se antes serviam estas condutas, agora a nossa própria vida nos mostra que elas não servem mais. Porque quando o esposo ou a esposa grita, eu reajo com gritos e aí gera-se uma discussão, que leva às vezes dias para que um possa novamente estabelecer um diálogo harmonioso com o outro. Porque eu me irritei por alguma situação no meu trabalho, eu chego em casa e descarrego no filho. Porque eu fico incomodado com o vizinho, com o cachorro do vizinho, e eu durmo irritado, e também aquilo me faz mal, eu adoeço, porque se eu não coloco para fora, a gente diz, a gente acaba adoecendo, somatizando essas energias. Então, a nossa vida tem nos demonstrado que essas condutas não servem mais. Porém, nós não temos outras. A gente só sabe agir assim. E é este o nosso esforço que deve ser empenhado agora, com todos os conhecimentos que temos, de exercitar paulatinamente condutas renovadas, porque já há o ditado que é impossível querer um resultado diferente agindo sempre da mesma forma. Então, se o resultado tem que ser diferenciado, a minha conduta anterior tem que ser outra. Mas isso é tarefa de todo o dia, esforço de todos os instantes. Sabemos nós que às vezes conseguimos manter um determinado comportamento positivo, satisfatório por um tempo, daqui a pouco surge uma situação em que nós caímos. É porque isso não está ainda consolidada. Foram muitos anos, muitas encarnações, vários séculos, quase que cristalizando, condicionando aquele tipo de conduta. Então ela não será mesmo fácil. É necessário que ela se repita mil vezes, inúmeras vezes. Eu falei 1000 vezes porque eu lembrei de uma palestra de Haroldo Dutra Dias, em que ele coloca lá, em que ele cita que para um comportamento ser modificado, para que uma aprendizagem, aliás, para que a gente possa efetivamente dizer, eu aprendi, não há mais margem para erro, qualquer habilidade, exercício, ação que possamos fazer, ele diz assim, olha, agora não há mais margem para erro, não é mais aquele acerta e erra, para dizer, agora eu sei. É necessário que a gente a repita pelo menos 10.000 vezes. Ele coloca lá. Lembrei disso, por isso que eu falei 1000 vezes, que eu lembrei que ele fala que para que uma aprendizagem se consolide, é necessário que aquilo se repita pelo menos 10.000 vezes. Então é por isso, que uma ação, depois de muito tempo, por isso que o gênio não é gênio por acaso, é muitas encarnações, é por isso que determinadas habilidades é muitas e muitas horas ali a gente naquele trabalho manual, e assim também são com as nossas condutas morais. As experiências se repetem sucessivamente para que a gente vá se exercitando. Então não é motivo de desânimo quando a gente se vê numa falha em que nós julgávamos que ela já teríamos vencido. É sinal de que ela não está consolidada.
Mas eu já fiz vários exercícios anteriores, então isso está contabilizando para a minha aprendizagem. Eu tenho que voltar a insistir nela. E é muito bom, porque a pedagogia divina, ela age nos moldes, né? Aliás, nós agimos nos moldes da pedagogia divina à medida em que nós vamos nos aperfeiçoando. Então, os exercícios, quando nós queremos adquirir determinada virtude, os exercícios são mais simples. Mas à medida em que eu vou aprendendo a responder de forma satisfatória aos exercícios mais simples, surgem as situações mais complexas. Vêm as situações mais delicadas. E para as mais delicadas, eu não sei ainda, porque eu sei responder as mais simples. Mas é a mesma situação que exige perdão. Ah, mas o meu pai é meu pai, eu consigo perdoar, mas esse estranho eu ainda não consigo com a mesma situação. Uma situação mais complexa, porque agora é a mesma situação, mas não é um vínculo amoroso ali que ameniza a situação. E assim vai, sucessivamente, até que a gente um dia consiga amar, né, e perdoar todos indistintamente quando o exercício é do perdão. E não há paz se nós não aprendemos a perdoar. E perdoar exige uma grande renúncia de nós mesmos. Neste capítulo também fala sobre a paciência. E também não é por acaso que a primeira frase que ele coloca ali, a paciência é uma dor que Deus vos envia, né, para vos testar. O que ele diz é uma dor? É uma dor, porque quem é impaciente sabe como dói ter que esperar, ter que aguentar, ter que suportar, porque exige um domínio, de um ímpeto, de um desejo, de uma vontade de resolver as coisas da nossa forma, ou então de esbravejar, ou de fazer, né? Aquela nossa raiva fica contida e a gente tem que segurar. Então dói. Qualquer exercício de virtude acaba doendo. Por isso que se diz que é o exercício, né, é a mais agradável a Deus, é a renúncia, né? É a renúncia das nossas próprias imperfeições. Porque não é fácil mesmo. É muito difícil ao invejoso, por exemplo, olhar algo e não sentir inveja. Mas como? Vem no coração. Como é que eu não vou sentir inveja? Parece que é algo que está fora do controle. E aí como que se trabalha, né? Abençoando o outro pelo sucesso, pela conquista, né? Por ter galgado algum patamar mais elevado em alguma área, abençoando aquilo e pensando que aquilo não me diminui, que aquilo não me torna inferior. Há um texto muito lindo de Joana de Ângeles que serve para essa situação muito bem, em que ela coloca o seguinte, de que todas as vezes em que a gente vê um companheiro em sucesso, em pleno êxito, seja em que esfera, material, intelectual, seja em que esfera for, de que todos nós devemos elevar o nosso pensamento e agradecer a Deus. Porque hoje nós sabemos, ela diz, porque todos nós sabemos que nós não somos desconectados uns dos outros, que há uma interdependência entre nós, que estamos todos mergulhados neste grande oceano fluídico, energético. E que cada vez que um se eleva, que é o que Joana diz, aquele que se elevou, de alguma forma, elevou a humanidade inteira. Então, todos nós estamos sendo elevados com aquele que galgou um patamar a mais em alguma esfera. E todas as vezes que um irmão cai, é toda a humanidade que desce um pouquinho. Então, isso já dá-nos motivo para aquele que sente uma certa cobiça, certa inveja, do outro diz, não, ele que se elevando me elevou, porque eu faço parte dessa humanidade também. Mas essas emoções, elas são trabalhadas através da nossa racionalização, buscando elementos, refletindo, pensando que como é irracional esses sentimentos. O sentimento de cólera, o de inveja, o de cobiça, o de raiva, o de ódio, eles só nos trazem prejuízo. Porque aquele primeiro, a quem produz essas vibrações deletérias somos nós. Então, aonde que ele fica em maior quantidade? Em nós mesmos. Por isso é que adoecemos, por isso é que desequilibramos. Além de criar uma ambientação
altamente negativa, prejudicando o nosso semelhante, e teremos que responder por todo o prejuízo a essa ecologia de natureza espiritual. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é a condição de todos que envidaram enormes esforços para vencer as suas más inclinações. Por isso que eles merecem viver num ambiente onde o restante da população também é branda e pacífica. Porque assim a população toda é branda e pacífica, aquele que for dominado por um ímpeto de cólera fará sofrer injustamente aquele que lá está. Porque nós estamos na fase das grandes dores, como se diz, das expiações, dos resgates. Boa parte da população estão resgatando dívidas enormes do passado e que deverão reencarnar na Terra sem essas dívidas. Então não é justo que reencarnem perto delas os destemperados e a acusem injustamente. Aí seria injustiça de Deus. E para estes nós sabemos que todos aqueles que não se trabalharem, não envidarem os esforços que forem necessários para domar essas tendências negativas, eles não poderão ficar junto com outros. Está lá na Gênesis colocado. Que poderão nascer junto às coletividades mais primitivas, porque não é toda a humanidade, não é toda os povos, os países, que atingirão o mesmo patamar de civilização ao mesmo tempo. Isso é gradual, isso é paulatino, Algumas coletividades atingirão mais rápido e outras um pouco depois. Mas todas estarão num processo de regeneração. Mas naquelas onde não está consolidada a brandura, receberão os espíritos que antes eram habitantes de outros países, mas que ainda têm a violência. E convivendo com a violência, com os violentos, sofrerão. E também faz parte do método pedagógico divino o seguinte: a bondade divina, ela sempre coloca junto de nós, quando nós somos violentos, como somos impulsivos, irritadíssimos, temos tendência à cólera, coloca sempre junto de nós pessoas que são brandas, que são pacíficas, pessoas calmas, para que possamos aprender pelo exemplo. E isso se repete algumas vezes. Nós temos no livro Jesus no Lar uma passagem que é narrado o seguinte, eu não lembro o nome agora da história, em que fala, mas o livro é o Jesus no Lar, dizendo o seguinte, que certa vez Jesus estava com ele, Pedro e Tiago, fazendo as suas excursões pela toda a Judéia, e aí eles queriam chegar a determinada localidade e se perderam, não sabiam se aquele caminho que estavam seguindo era o correto. E Pedro de longe viu um homem e se adiantou à frente, ele ia meio longe, e gritando por ele, pediu que ele esperasse para perguntar se aquele era o caminho que chegaria a determinada cidade. Porém, o homem estava num mau humor terrível. E diz, como tu, um vagabundo, me faz esperar, eu tenho pressa, eu tenho negócios a realizar. Vocês e esses vagabundos vão procurar outras pessoas, não atrapalhem as pessoas de bem e as pessoas ocupadas. E disse mais uma porção de impropérios para Pedro. E aos gritos. Pedro ficou quase a estourar. Mas Jesus estava longe, ele foi até, viu o Senhor. Que brutamontes é este? O que será que a bondade divina vai reservar para ele? E Jesus, Pedro, os nossos irmãos que estão doentes da alma também são os companheiros, os irmãos de caminhada em que nós devemos prestar toda a tolerância e paciência do mundo. Com certeza o Senhor Davi, o Pai, haverá de colocar o instrumento adequado para o melhoramento dele. Continuaram seguindo sem saber se era aquele caminho. Mais adiante eles encontram uma moça, uma jovem. E Pedro vai até a jovem agora, porque não sabia se os habitantes daquela região eles eram amistosos ou não, amigáveis, como ele tinha sido recebido pelo primeiro, e pergunta à jovem o caminho da cidade. E ela, com um sorriso no rosto, um olhar muito amoroso, diz assim, não, explica o caminho com muita gentileza, com muitos detalhes, e abençoa a caminhada de cada um deles.
Aí ele volta e diz: vê, Senhor, que flor esta jovem, perdida aqui no meio destes brutamontes. Que será que o Senhor da vida irá reservar para a vida dela? E aí ele diz assim: bem-aventurada todo aquele, Pedro, que tem a paz e sabe como bem o seu próximo. Com certeza o Senhor da vida haverá de encaminhá-la para que cada vez mais galgue, né, conquistas espirituais. Mas o que o Senhor da vida reserva para ela é que ela vai casar com aquele brutamontes. Por quê? Porque ela, alguém pacificada, alguém mansa, alguém que já tem a virtude, irá ensinar àquele que precisa. Então, na vida de relação é assim. Nós, muitas vezes, estamos junto com pessoas que têm comportamentos, que têm condutas que nos parecem detestáveis e muito difíceis de suportar. Mas o fato é que nós estamos juntos porque nós aprendemos uns com os outros. A violência está aí para que ensinemos aos companheiros, aos irmãos, formas, né, pacíficas de viver, de conviver. E eles também nos ensinam, né, como não agir com violência. O que acontece também é que quando eu falava que é o método pedagógico, Deus coloca para a gente aprender pelo exemplo, mas quando nós somos visitados pelo exemplo várias vezes e dele não sabemos aproveitar, o recurso divino é pela dor. Já está o ditado, pelo amor ou pela dor. E como acontece o processo educativo pela dor? O violento, aí, em vez de ele encontrar alguém que lhe era exemplo de brandura, ele vai encontrar alguém mais violento do que ele. Então, o violento sempre encontra alguém mais feroz, alguém mais cruel, alguém mais violento do que ele, que será colocado junto, e aí ele sentirá na própria pele o peso da violência, a dor da crueldade, e ele será esmagado pelo mais forte. E aí ele sentirá a necessidade de mudar de caminho. Então a escolha é nossa. Nós estamos agora com vastos recursos, com vastas orientações, a fim de que busquemos trabalhar essas condutas indesejadas, impróprias mesmo, né, para uma condição espiritual melhor, mas estamos tendo a oportunidade pelo bem. Não podemos querer esperar que venha a dor através daqueles que nos façam sofrer ainda mais. Quantas pessoas já disseram assim: eu tenho que aguentar, tenho que exercitar a paciência, está colocado numa situação familiar, profissional e tal, que a situação lhe parece insuportável, mas ela não tem saída, tem que aguentar. Por quê? Porque não soube exercitar a paciência antes de forma, né, pela própria vontade. Então foi colocada numa circunstância em que essa virtude tem que aparecer de alguma forma. É Deus investindo em nós. Em vez de a gente se chatear e dizer assim: obrigada, meu Deus, porque tu investe em mim para que eu possa deixar fluir as virtudes que estão latentes dentro de mim. Senão nós ficaríamos, né, por um largo tempo, muito tempo mesmo, estacionados, sem que as nossas virtudes florescessem e aparecessem. No livro Alvorada Cristã, do Nélio Lúcio, tem uma história, tem duas histórias inclusive. Mas o que ele fala é justamente da questão da cólera, de quanto que ela é indesejável e às vezes num impulso, né, num grito, como a gente destrói a paz doméstica. Então tem a história, o grito de cólera, em que acontece o seguinte: um jovem, um pouco antes do almoço, porque não gostou da roupa que a mãe lhe ofereceu para vestir, ele enche de impropérios, de gritos, de xingamentos, e com isso a mãe é tomada, né, de uma palpitação muito grande, fica muito mal no coração, tem dor de cabeça, tem que ser levada dali para o quarto, porque está passando mal. As duas filhas que cuidavam do almoço são obrigadas a parar de cuidar do almoço para atender a mãe. Com isso, o almoço que estava sendo preparado, 2/3 dele é inutilizada, é queimada. O pai que chegou do trabalho, ao ver a esposa daquela forma, fica muito preocupado, não sabendo se a tem que levar ao hospital ou se precisa de um recurso maior.
se demora mais tempo em casa para ver se a esposa se recupera. Com isso, ele chega atrasado no trabalho. Quando ele chega atrasado no trabalho, ele é repreendido asperamente pelo chefe. E o chefe, que era muito duro, observa-o durante 6 meses se ele vai chegar ou não vai chegar atrasado. Ele, que é um homem correto, cumpridor dos deveres, que nunca se atrasa, é obrigado a passar por todo esse tempo por esta humilhação. A mãe, ela não é levada ao hospital, mas foram obrigados a buscar remédios na farmácia. E remédios caros, que não estavam previstos no orçamento doméstico. Aí a conta da farmácia vai lá em cima, que desequilibra completamente o orçamento familiar, e toda a família durante 6 meses tem que fazer economias, tem que fazer, as filhas têm que buscar trabalhos para compensar essa despesa que não estava prevista. Tudo porque um jovem exigente, não gostando da roupa, xingou asperamente a mãe. É o grito de cólera. Então, Nery Lúcio vem dizer que o grito de cólera é uma arma mortífera, que ele se demora no círculo das pessoas onde foi proferido esse grito de cólera infinitamente, infinitamente não, mas indefinidamente, é isso. Não se sabe até quando se fica, porque até quando as pessoas irão agasalhar, e isso irá aparecer através de doenças, através de desequilíbrios, de brigas, de desajustes. Parece que a gente gritou e está tudo bem, mas a gente não sabe das consequências. E só para finalizar, vou contar outra história bem rapidamente que também fala de um jovem que foi despedido de uma empresa e ele escreve uma carta cheia, de palavras ofensivas a seu chefe. O chefe, ao receber a carta, lê aquela porção de palavras ofensivas. Ele não estava preparado, e havia inclusive ameaças. Ele fica tomado de uma ira, de uma raiva tão grande, de uma impaciência, de uma raiva, que o que acontece? Ele sai dali transtornado, porque aquilo foi uma arma, como disse o Nery Lúcio, uma arma mortífera. É um raio de ódio que estava ali. E ele absorve esse raio de ódio através das palavras ofensivas. E no que ele sai dali, ele encontra o subchefe. E por causa de uma peça que não estava bem feita e bem colocada, ele distrata terrivelmente o subchefe. O subchefe, considerando que aquilo era injusto, que não havia motivos para aquilo ali, não compreendendo a ação do chefe, fica a manhã toda amuado, irritado, muito chateado. Mas quando ele vai para casa almoçar, a esposa também se passou ali um pouco no condimento de um alimento e ele a repreende enormemente. E ela, que estava em casa tranquila, passa a albergar dentro dela aquele raio de ódio. Como ela estava com aquele raio de ódio, o que ela faz? Também, por uma questão muito pequena, ela destrata, ela xinga a moça que estava fazendo a faxina na casa dela. A moça, não podendo destratá-la, não podendo dizer nada porque não queria perder o trabalho, sai na rua e chuta um cachorro. O cachorro, naquela raiva que ele estava de ser chutado injustamente, o que acontece? Ele morde a primeira pessoa que passa na rua. A pessoa que passa na rua fica com aquela raiva, com ódio, e ela vai para a farmácia. Lá na farmácia, ela distrata, dizendo que não estava sendo bem cuidada, o curativo não estava sendo bem feito, e xinga como um mau funcionário o rapaz que a atendia. O rapaz que atendia, com muito ódio, não podendo destratá-la, porque ele também perderia emprego, ele vai para casa chorando de raiva. E quando ele chega em casa, ele encontra a mãe dele, e a mãe dele, que foi cumprimentado, perguntado como foi o dia, ele diz: foi uma droga. Foi horrível, eu tenho que suportar as pessoas mal educadas, as pessoas ignorantes, as pessoas que nos acham que somos inferiores, e eu passo todo esse trabalho por causa da senhora, porque eu tenho que trabalhar para cuidar E aí ele enche a mãe, culpando-a por causa do que ele passou no trabalho. E a mãe, que neste momento ouve
toda essa xingação do filho, e ainda sendo culpada, porque ele passava por situações de humilhação, ela pega o filho, abraça o filho e diz: meu filho, eu sei dos teus sacrifícios e dos esforços que tu faz por mim, mas eu quero que tu te acalme. Pense em Jesus. Tudo o que nos acontece tem uma razão de ser, e tudo Jesus pode curar. Senta-te aqui e vamos fazer uma prece. E ela senta o filho, faz uma prece com ele, e no que ela faz a prece, aquele raio de ódio que tinha surgido com aquela carta, ele se desfaz. E ali quebrou-se o ciclo que vai. E que aquele que escreveu a carta não tem noção da dimensão que palavras, que o ódio colocado através de palavras pode provocar. Então, também Neil Russell vem falar naquela mensagem do grito de cólera, dizendo que a guerra nada mais do que o ódio de poucos homens que causam grande mal do mundo. Então somos nós os construtores da paz que desejamos. Nós somos responsáveis por esse mundo melhor. E não há como desvalorizar a pequena ação, porque é a pequena ação que forma o todo. É da coletividade, da nossa paz, das nossas boas ações que nós construiremos os dias venturosos de amanhã. Muito obrigada pela atenção de todos e que a paz esteja entre nós.